Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai realizar uma live aqui no Instagram da Mulher Árvore sobre aplicativos menstruais, se são cilada ou não. E hoje a gente vai receber também uma convidada mais do que especial, que é a Tassiana Moreto. E a gente vai conversar sobre um assunto bem babado, polêmico, especialmente porque é super desafiador. Hoje em dia a gente acaba utilizando muitos aplicativos para nos auxiliar a observar o nosso ciclo menstrual. Por um lado, isso é incrível porque cada vez mais a gente está tentando se conectar com o nosso corpo, entender como ele funciona e a registrar tudo aquilo que passa dentro da gente. No entanto, a gente vem percebendo também que o aplicativo do ciclo menstrual, aplicativos de fertilidade, tem seus prós e contras. E hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Tassiana Carvalho. Carvalho não, tô confundindo os nomes, é a Tassiana Moreto. Disfarça, Tassi! Que é uma especialista em ciclos menstruais, sobre ciclo menstrual, fertilidade e que tem muito a nos contar. Tenho certeza que ela vai agregar muito nesse debate, especialmente porque ela conduz projetos, né, de educação sexual, educação menstrual e recentemente, acredito que no último ano, ela criou também um podcast junto com a Beatriz Sabo e a Rosiane Oliveira, a Mãe Orgástica, que vem falando sobre um podcast exclusivo sobre menstruação, no Eu Menstruo. É uma pessoa incrível, eu tenho um imenso prazer de convidar ela aqui para participar. Quem está chegando hoje, vem fala comigo, manda mensagem por aqui, sejam mais do que bem-vindas, também se puderem me dar um retorno de como que tá o som, a imagem, para a gente conduzir da melhor forma possível. E boa tarde, viu, Mayara? Sei que vocês estão bem curiosas e tenho certeza que vai ser bem interessante essa conversa, viu? Então, eu vou ver aqui, chamar a Tassiana Fortunati. Eu tô falando tudo errado os nomes hoje, hein? Enquanto isso, gente, comenta aqui para mim nos comentários se vocês utilizam aplicativos menstruais ou não. Menina, eu tô falando todo o nome errado das pessoas, confundindo tudo. Você acha? Eu já tava te chamando de Carvalho, passei o dia inteiro. Eu passei o dia inteiro falando para mim mesmo. Não é Tassiana Carvalho, é Tassiana Moreto, Tassiana Moreto. Não, Carvalho não é. É Moreto, é Fortunato, só não é Carvalho, mas tá tudo certo. Mana, muito obrigada por esse convite. Uma honra estar aqui com você e falar dessa pauta que me mobiliza tanto. Ó, eu tenho duas cachorrinhas, elas vão participar com a gente de vez em quando, tá? Ai, vida real, né, gente? Pelo amor. Vida real. Bom, pra quem não me conhece, acho que Elisa me apresentou melhor do que eu mesma me apresentaria, mas é isso. Eu me chamo Tassiana, eu trabalho como educadora, terapeuta e ativista menstrual e também diretora audiovisual. E estou muito animada de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses últimos 4 anos de pesquisa sobre ciclo com vocês. Ah, incrível. Antes de mais nada, eu peço desculpas pela minha confusão do nome, viu, Tassi? Às vezes estou um pouquinho atrapalhada, mas eu queria desejar que você seja muito bem-vinda a esse espaço e que eu me sinto extremamente honrada por você ter dito sim ao meu convite, né? E eu tenho certeza que vai ser uma conversa super incrível. E vamos lá, então, né? Antes de mais nada, eu gostaria de saber como é que você começou a estudar o ciclo menstrual. O que que te levou a querer entender esse universo? Tá. Bom, eu sou curitibana, né, Elisa? Nascida e criada em Curitiba, de pais que vieram do interior, filha única. E me mudei para São Paulo aos 23 anos a trabalho por conta do audiovisual, né? Porque Curitiba tinha um mercado muito pequeno. Então, para poder expandir horizontes, eu mudei para São Paulo. O primeiro ano foi uma festa, imagina, né? Sozinha ali, da casa dos pais, princesa da casa, filha única, São sozinha em São Paulo. Paulo, né? Dá para imaginar o quanto de entretenimento eu tive nesse momento. Já no segundo ano, o pezinho encostou um pouco mais no chão. E aí eu me percebi sozinha, né? Sem a minha família, sem os meus amigos de infância, de faculdade, aqueles laços de referência, tendo que me sustentar emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. E aí eu despertei da forma que eu sabia, né, com os recursos que eu tinha, todas as minhas energias de ação,
Então eu suprimi as minhas emoções, eu suprimi minha vulnerabilidade e foquei no trabalho e virei um trator para trabalhar, para me relacionar. Eu lembro que a minha alegoria era que eu estava envolta em pedra. Entrei em depressão, fiquei 7 anos deprimida, com os seus ciclos dentro desse ciclo de 7 anos de depressão, com episódios de tentativa de suicídio. Foi um processo que eu não romantizo, longe disso, mas agradeço hoje os aprendizados. E em 2016 eu pedi demissão de um trabalho, tive alta, e já em 2017 eu fui convidada para dirigir um filme que se chamava A Jornada da Heroína, o feminino como instrumento de cura. E era um documentário. Normalmente os documentários, eles são autorais, né? A gente cria, dirige, faz. E esse não era o caso, eu era uma convidada na direção. Então eu fui tentar entender o que as mulheres que criaram esse filme entendiam por feminino. E a primeira coisa que eu fui olhar foi ciclo menstrual, porque entre elas ficavam, ai, que lua que você tá? Que lua não sei o que. Eu falava, ai, gente, que papo de gente louca. Tipo, olha no céu. Olha a lua que tá lá. É essa lua, mas você tem um planeta seu? Você tem sua própria lua agora? Que conversa de doido. E aí fui tentar entender essa história. E no primeiro texto que eu li, Elisa, sobre ciclo menstrual, uma faísca acendeu em mim. E eu percebi a frase clichê do mundo menstruístico, ela é clichê porque faz muito sentido, que é: você não é louca, você é cíclica. E eu era uma pessoa que eu tenho uma autocrítica muito elevada, eu me culpava, eu me frustrava, porque uma semana eu estava empolgada, com um monte de projeto, fazendo, acontecendo, agora vai, chegou minha vez, vou brilhar, vou dominar o mundo. E aí 2 semanas depois eu estava desgostosa, sem vontade, sem energia. E aí eu me cobrava, falava, eu não vou ser ninguém na vida. Eu não vou ser ninguém, eu não tenho comprometimento com as minhas coisas, eu não tenho constância, eu não tenho disciplina. E aí dá-lhe me chicotear, né? Dá-lhe me julgar, me culpar e sofrer com isso. E aí quando eu li aquilo, eu falei, gente, não é nada disso. Eu que sempre me senti um pouco deslocada dessa coisa da linearidade, do nasce, cresce, estuda, casa, tem filho e aí morre, né? Porque a mulher, depois que deixa de ser produtora de mão de obra na nossa sociedade, né? Meio que perde um pouco o valor. Então aquilo foi um boom e desde aquele dia eu dedico, assim, 80% do meu tempo, quando eu não tô filmando, a estudar. Já são 4 anos dedicada a isso. E aí, do mesmo jeito que a palavra da ciclicidade me transformou, eu falei, isso pode transformar a vida de muito mais gente. Então, me formei terapeuta menstrual, desenvolvi um método meu de educação, de terapia. E aí, levo a palavra da ciclicidade para o maior número de pessoas que o universo me permite. Meu, Tássia, você é incrível. Eu não conhecia essa parte da sua história, mas, cara, é uma transformação, né? Eu também fui. Nina, eu, da minha família, né? Porque esse estudo do sangue menstrual veio quando a minha mãe estava entrando na menopausa. E daí ela começou com os estudos do feminino, tá? E queria levar todas as filhas junto, porque ela tem 4 filhos e eu sou a terceira das filhas, né? Tem 4 filhos, 3 mulheres. Daí quando ela começou, falou assim, não, mas todo mundo junto, levando duas filhas. E eu era mais resistente, assim, por conta de cólica menstrual. Achava, não, mas só mulheres, como assim? Mas a gente tem que usar vestido longo, né? Saia comprida e não sei o quê. Bom, assim, que? Como assim? Esse universo não é pra mim. Mas sofria drasticamente. E levou um tempo até ela adentrar, mas à medida em que a gente vai se adentrando e compreendendo como que o corpo funciona, a história muda muito, né? E pra mim começou a fazer muito sentido esse reconectar, entender exatamente isso. Sua fala que você me tocou bastante, que é tem épocas que parece que eu vou dominar o mundo e eu tô aqui para brilhar e eu vou fazer as coisas acontecerem. E eu me sentia muito mal porque chegava, daí passava algumas semanas e eu entrava num estado mais melancólico, que eu não conseguia me mover, eu não conseguia fazer nada e tudo me chamava para dentro. E se não, se intensificava se intensificava, eu vou falar loucura, mas não é essa simplicidade. Então, quando você me fala isso, me toca bastante. É lógico que são histórias diferentes, né? Mas eu resisti muito. Mas à medida em que a gente daí se entrega a esse processo de se entender, a gente percebe que o mundo se abre, que não é uma reprodução alheia.
Mesmo uma mulher sendo diferente da outra, mesmo a gente compreendendo a ciclicidade, né? E essa travessia de mudanças, cada mulher é única. E cada pessoa funciona de uma forma. Não tem essa, né? Tipo, só porque a gente menstrua não quer dizer que a gente vai menstruar na mesma lua, que a gente vai funcionar igual, né? Que esse mundo interno vai ser uma igual à outra. E daí daí a partir disso, né, a gente foi começando a ver aqui com um avanço, né, dessa pauta, ciclo menstrual, fertilidade, entender no físico, entender no emocional, no mental, todas essas energias que a gente vai se transformando junto com nossos hormônios, a gente percebe que cada vez mais tem sido difundido, o que é maravilhoso. E ao mesmo tempo vão surgindo aplicativos para a gente entender, registrar o ciclo menstrual e compreender quando é que a gente está no período fértil. E é muito doido isso, assim, porque eu tenho uma série de críticas, embora eu também compreenda que é positivo, porque a mulher está registrando a sua ciclicidade. Mas eu tenho uma série de críticas com relação aos aplicativos, né? Que eu já vou contar, mas antes eu gostaria de saber a sua opinião, Tassi. O que você acha sobre esses aplicativos menstruais de fertilidade? Como que você compreende essa amplificação da tecnologia? Não sei Bom, se ficou primeiro claro, que né? assim, né? O capitalismo, a gente vive numa sociedade capitalista, né? É inegável. Então, tudo é produtizado, né? Não seria diferente com o nosso ciclo, ainda mais agora. E a tendência é aumentar essa produtização do nosso ciclo, porque no último ano a gente teve um boom do assunto. Sobre os aplicativos especificamente, a minha primeira resposta, que me dá vontade de dizer assim, aplicativo de ciclo é cilada? É cilada. Vou Quero, deixar pronto, obrigada, é cilada. Mas é o que você falou, assim, para muita gente, ele está sendo hoje, porque eles foram muito atualizados de quando eu comecei a estudar para o que eles têm hoje, né? Hoje eles têm conteúdos, eles explicam da forma deles ali, às vezes questionável, às vezes assertiva, como funciona o ciclo, sugerem atividades físicas que de fato ajudam, autocuidado. Então, de alguma forma, eles trazem alguns insumos para essa nossa jornada. Mas, na maior parte do tempo, eles são, para mim, mais delicados do que funcionais. Eu mesma recebi maravilhosamente, eu ri no domingo, eu uso o aplicativo que eu coloco a data que eu menstruei, que acabou, porque se eu tô pela rua e vou, sei lá, vou uma consulta médica, alguma coisa, eu tenho registrado ali, porque nem sempre eu lembro. Ainda mais se eu tiver em fase lútea, que é a minha memória, né, que é a fase pré-menstrual, que a memória dá uma falhadinha, eu não vou lembrar mesmo. Então eu anoto ali para ter isso registrado. Mas nesse domingo, eu fui lá registrar minha menstruação. E aí abre uma pop-up do aplicativo e fala: o seu ciclo é irregular. Eu falei, amado, amor, amor, vem aqui, vamos conversar. Quem é que tá por trás de você? Aplicativo errado. Que é tiro Senta errado o aqui, aplicativo. Pra quem é, senta então? aqui. Não, eu até postei nos stories, assim, Elisa, porque eu falei, gente, olha que coisa, né? O que acontece? Os aplicativos, eles têm uma forma de funcionar que ainda é a única tecnologia disponível que a gente tem para esse tipo de algoritmo, para esse tipo de serviço, que é uma conta matemática. Essa conta matemática está sendo reproduzida, gente, há muitos anos e ela é uma inverdade. Então, ele parte do princípio que ciclo menstrual tem 28 dias. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem uma grande fatia da população que tem ciclo de 28 dias, mas dentro dessa fatia, muita gente faz o uso de contraceptivos hormonais, que induz que seu ciclo tenha ali 28 dias. Mas a gente tem ciclos de 21 dias até 36 dias, que é o que é hoje considerado dentro da medicina normal, e pode ser que tenha até de menos e mais, que hoje é recomendado buscar uma orientação só para fazer um check-up, ver se está tudo certo, porque pode ser da natureza do seu corpo. Então esse já é um ponto onde começa meio cilada. O segundo ponto dessa mesma conta é que um ciclo de 28 dias, nessa conta eles consideram que a nossa ovulação acontece na metade do ciclo. O que também é uma grandíssima cilada.
Ovulação não necessariamente acontece na metade do ciclo. Para você talvez aconteça, para mim não acontece. Quem anda no nosso ciclo, a gente fala, a menstruação atrasou, né? Não é a menstruação que atrasa. Quem anda é a ovulação. A nossa menstruação, falando bem a grosso modo, ela é quase que uma consequência da ovulação. Então, entre a nossa ovulação e a nossa menstruação, a gente tem uma média ali, que é o que a gente chama de período lúteo, né? De fase lútea, de fase pré-menstrual, que pode variar ali entre 10 e 16 dias, a partir da ovulação até a menstruação. Da menstruação até a ovulação, até existem algumas contas, algumas previsões que a medicina tem trazido, mas nem vou me agarrar nelas aqui com vocês, porque eu ainda não assino embaixo. Então, não existe uma conta certa para saber quando que você vai ovular. E por mais regular que seja o seu ciclo, que você seja aquele reloginho que menstrua sempre no dia tal, no 28º, no 30º, enfim. Mesmo assim, o nosso ciclo reage ao nosso contexto. Então pode acontecer uma situação diferente na sua vida que faça esse ciclo mudar, uma alimentação, um evento, a vacina da Covid, que também deu uma alteração nos períodos. Então, nesse sentido aí, sem ainda entrar profundamente em fertilidade, para mim já não dá para contar com o aplicativo. Né? É perigoso, não é que não dá para contar. Você pode ter ele ali como um aliado, olhando para ele, falando, vamos ver se esse mês ele acertou, esse mês ele não acertou, mas você não pode confiar a sua fertilidade e os seus planos, né, de menstruação. Ah, então vou estar menstruada, então vou fazer isso, eu vou fazer aquilo no aplicativo. Sim, eu também percebo isso, porque eu acho que o que falta a primeiro instante é a própria educação menstrual, a educação sexual, né, menstrual, no qual vai falando para a mulher, olha, você é regida por hormônios, esses hormônios eles vão variar pela sua alimentação, exercício físico, há todo um contexto ali regendo, por exemplo, a vacina, ou então até mesmo a pandemia, a minha menstruação, meu ciclo menstrual, nossa, girou, assim, se transformou totalmente por conta de nível de estresse, ansiedade, né? Aquela adrenalina, cortisol correndo à solta no sistema, trabalhando um monte, vivendo uma outra realidade. É lógico que vai se transformar. E daí, se a gente pegar, né, matematicamente, por mais que sim, a matemática seja importante, há alguns padrões de comportamento que a gente pode identificar, mas a gente não é robô. O ser humano não é robô, ele está regido aí por essas emoções, por esses hormônios, pelas escolhas diárias do que eu como ou não, né, que mexem em todo o nosso sistema. E daí a gente vem encontrando esse aplicativo que mesmo às vezes você registrando, né? Olha, eu menstruei em determinada época e vamos lá. A gente daí tem essa questão de no 14º dia menstrua não, ovula ou não, e ele sempre tira uma média daquilo que você viveu nos últimos 3 ciclos. Mas não leva em consideração todas as variáveis que acontecem com a vida, porque a vida ela não é, né, estática. A gente não é um robô em que todo mundo tem controle de tudo, das suas emoções, das suas reações. A gente não Né? é nem linear, né? A gente é A gente não é cíclico, linear. a gente é essa inconstância, a gente entra em conflito porque a gente tenta ser linear, porque é o que nos foi trazido, né? Temos que estar sempre bem, sempre assim, sempre assado. E aí a gente está sempre conflitando com isso, né? E aí vem um aplicativo marotão e vira para você, como virou para mim, e fala: Oi, seu ciclo é irregular. Gente, ciclo irregular é quando a sua menstruação, já há muito tempo, não 3 meses, varia entre assim 10 dias para mais. Então você menstrua um ciclo no 24º dia, no outro no 36º, e daí no outro você no 20, daí no outro no... É essa elasticidade por uma constância de tempo, sabe? Você tá lá um ano tendo esse tipo de ciclo, aí a gente vai conversar sobre ciclo irregular. Agora, variação de 3 dias a mais, 3 dias a menos, ou um mês que eu tive um encurtamento de quase 10 dias, é um episódio. Aí já vem esse aplicativo que pega esse recorte de 3 meses e fala: Oi, tudo bom? O seu ciclo é irregular. E aí, se é uma pessoa que, como a maioria de nós, que ainda não está à luz desse conhecimento, que ainda não teve acesso, que está chegando agora, ou que ainda nem chegou,
já tem ali um insumo para noiar. Tem alguma coisa de errado, né? Meu Deus. E é desafiador, né? Tipo, como assim? E eu vejo que existem N questões. Tem alguns aplicativos hoje em dia que, de uma certa forma, tem algo legal, até que, assim, que a pessoa realmente, né? Às vezes não consegue ter uma mandala, por exemplo, de registrar, de observar o seu ciclo, as suas emoções, alimentação, né? O que está pensando, como é que está a energia. Às vezes não consegue registrar no papel e é mais fácil, de fato, registrar no aplicativo. E quando tem isso, até que é bacana nesse sentido, porque a gente consegue se observar e tem um lugar onde a gente registra e ler. Só Mas, que Elisa, também desculpa te interromper. Eu estou para conhecer uma pessoa que faça o acompanhamento em aplicativo, registre ali suas emoções, sua alimentação, Ana, e volte depois para olhar. Porque o lance é não é mais só a gente desafiador. registrar, é a gente perceber Observar, exato. Eu não conheço ninguém identificar. que volta para olhar. Então, eu tenho algumas interagentes, né, umas mulheres que eu tenho a oportunidade de acompanhar que dizem que observam, né? Mas eu mesma não uso aplicativo. Então, não tem, eu prefiro mil vezes escrever porque me coloca num outro processo, inclusive de diário mesmo, de trazer à tona aquilo que está bem guardadinho, que eu nem mesmo sabia. Mas é o que dizem. Só que eu também acho bastante perigoso, né? Como assim um aplicativo que tem acesso à internet, que tem acesso a tantas informações pessoais nossas, como quando é que, em qual período do mês, teoricamente, a gente está se sentindo mais deprimida, a gente está se sentindo com a autoestima baixa, se sentindo. Porque o meu é o registro. Eu me sinto se eu tô me sentindo feia, se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô com tesão, se eu tô com a libido baixo, se eu tô mais criativa, se eu tô achando, se eu tô com dificuldade para escrever, se eu tô com dificuldade para trabalhar, se eu tô toda atrapalhada, ou atrapalhada é quase uma constante, né, mãe? Eu Mas amo. assim, a gente registra muita coisa ali, né, nessa mandala. Daí eu fico pensando, e também, lógico, tem estudo, né? Também tem pesquisas que estão sendo divulgadas, que esses mesmos aplicativos vendem informações pessoais das mulheres, todos os aplicativos, na verdade, inclusive o doutor Instagram, né? Essa rede social Sim. que encontra. Mas imagina a gente ter um lugar registrado tanta informação pessoal, íntima, sendo vendida e é a mesma informação que é vendida retorna, querendo ou não, um sistema de marketing que observa padrão de comportamento, padrão de consumo, para encontrar e te envolver em soluções mágicas. O que você pensa sobre isso, tá? Gente, mas com certeza, a produtização que a gente estava falando. Agora, pensa pelo outro lado. Eu, por exemplo, crio um chá, ou um remédio, ou alguma coisa. Vamos inventar aqui que eu criei um chá. Um chá para. Hã? Falei um chá de cogumelo mágico, misterioso. Tô Isso, brincando. que um chá de cogumelo misterioso que você nunca mais vai ter cólica na sua vida. Cara, a primeira informação que eu preciso é do meu público qual momento ele sente mais cólica, porque daí eu consigo fazer um investimento assertivo para conseguir chegar nesse público. E não só chegar nesse público, mas chegar nesse público no momento certo, Com né? todas as dores, né? Você se sente deprimida, com cólica, você não consegue fazer nada na sua vida. Vem cá, Tome aqui este chá de cogumelo mágicos. misterioso. Não é pesado isso? Desculpa, eu te interrompi a tua fala, mas não é, tipo, quando a gente começa a estudar um pouquinho isso, a gente compreende que a primeira coisa, né, que é para ser registrado, quais são as principais dores, bloqueios, desafios da persona, do público-alvo que você quer alcançar. E se você tem acesso a isso, uma informação que é da própria pessoa sendo oferecida, imagina o quanto que a gente acaba se encaixando, né? Porque só de registro de sites que a gente entra, né, de observa, de pesquisas no Google, às vezes a gente abre o Facebook, Instagram, já tem um monte, né, de publicidade, anúncio, né, que estão enviesado para essa necessidade que a gente pesquisou. E Opa, daí com quando eu recebo certeza. uma informação super íntima, ainda mais íntima que pesquisas, né, Google, é uma realmente, para mim, uma super máquina de castração, poda e também de, né, se aproveitar também de uma forma muito direta das pessoas. E de Pesado. indução, né? Você pega, às vezes, uma pessoa passando por um momento psicoemocional desafiador.
se depara com aquilo, ela está muito mais vulnerável àquilo, né? Não à toa o mercado faz assim de forma extremamente sofisticada para que de fato isso aconteça, né? Para que te pegue nesse momento ali que você está mais suscetível a adquirir aquele produto ou aquela marca, enfim, né? Mas, assim, honestamente, eu já não vejo muitas formas da gente sair dessa teia doida, assim. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava tendo uma conversa, isso foi antes da pandemia, uns 2, 3 anos. Uma conversa com uma amiga sobre uma marca de sapatos. Ninguém estava no celular, essa conversa era offline. Estávamos aqui ao vivo conversando. Eu saí da casa dela, cheguei na minha casa, tinha anúncio da marca de sapato no meu Instagram, né? Que aí foi quando eu descobri. Mas é que a gente não lê os termos, quer dizer, não é nem independente, né? Se você não aceitar os termos do WhatsApp, você não vai poder usar o WhatsApp. No mundo que você está hoje, você quase que não consegue. Poucas pessoas conseguem viver sem ter o WhatsApp. Mas está lá nos termos de uso de WhatsApp. Estava, não sei, hoje se atualizou, que você está autorizando. Então ele está ali te ouvindo. Então eu já não vejo mais muito como fugir dessa cilada, assim. E eu acho que a gente desenvolver estrutura de atenção para esses momentos da vulnerabilidade, quando vem aquele anúncio charmoso, quando você tá deprimida, vem aqui, toma esse chá mágico, toma aqui essa pílula incrível, ou a Bayer, né, que maravilhosamente, contém ironia nessa frase, resgatou a campanha do pós-guerra, quando o anticoncepcional foi lançado, dizendo que era liberdade, enfim. A mesma campanha eles lançaram de novo no ano passado. Mas, enfim, a nossa conversa não é essa. Vou voltar para os aplicativos aqui. Exato. Eu acho que a gente já não vai mais muito ter volta nisso. Eu acho que para quem quer fazer uso de aplicativo como um diário, para fazer suas observações, se faz sentido para você, não vejo problema nisso. Desde que você volte para observar, porque a percepção da fertilidade, a percepção do nosso ciclo não é só anotar, né? Você vai realmente conseguir se compreender e tirar proveito desse ciclo, usar ele a teu favor, se você olha para ele, vai observando os seus padrões de comportamento, as tuas oscilações, e aí você vai conseguir desfrutar disso com mais qualidade. Mas eu até estou desenvolvendo com uma amiga uma página do Canva para disponibilizar para todo mundo virtualmente, para você preencher ali no seu Canva todo o seu mês, as suas percepções para quem tem dificuldade de escrever muito, fazer diários, ou a mandala redondinha ali que às vezes fica confusa, ou que tem essa coisa muito à tela, né? Eu particularmente, nos meus atendimentos, nas minhas aulas, eu boto todo mundo para fazer diário, vai separar caderno, vai escrever com a mão, vai pintar mandala com lápis de cor. Por quê? Porque para a gente resgatar alguns processos que a gente tem perdido, né? Esse contato com a nossa própria letra, esse contato de sentar por 10 minutos, 15 minutos, olhar para você, olhar para o seu dia, um pouquinho longe desse excesso de informação que a gente está consumindo o tempo todo. Então eu sempre pego todo mundo pelo pé, enquanto você estiver comigo na jornada, vai ser na mãozinha assim. Depois eu te dou planilha, te dou aplicativo. Aí você brilha, você ganha autonomia. Mas nesse começo eu preciso que seja assim, até porque eu preciso acompanhar, eu ajudo elas a ler, a entender e tal, né? Mas para usar o aplicativo assim, seja só para marcar a data para não esquecer para ir no médico, ou para fazer esse acompanhamento dessa forma, das tuas percepções, não vejo problema. Começo a ver problema quando a gente usa ele para saber quando vai menstruar, para saber quando vai estar fértil, tanto para quem quer gestar, quanto para quem não quer gestar. Porque é a nossa ovulação que caminha. Então, eu tenho um ciclo que, em média, tem 31 a 33 dias. Em setembro, tive um acelero, reencontrei meus pais depois de 2 anos de pandemia. Tive um ciclo de 24. O que isso significa? Que a minha ovulação antecipou uma semana. Se eu confio no aplicativo, para minha percepção de fertilidade, eu, como uma pessoa que não usa método contraceptivo hormonal nem DIU, faço uso de preservativo e de percepção de fertilidade, se eu não tenho essa consciência dos sinais do meu corpo, da minha fertilidade,
eu podia estar numa cilada muito maior do que o aplicativo, inclusive. O aplicativo ia me botar numa cilada muito pior. Muito pior. Sim, é cilada, Bino. E é isso, né? E a gente acaba. Eu vejo que é uma desconexão muito grande do nosso corpo. Tudo bem, às vezes, né? É querer registrar, não tem problema nenhum o aplicativo nesse sentido, para a gente ter uma noção e um norte. Mas a gente percebe que a gente quer sentir prazer, a gente quer é que a gente quer já sentir um prazer que é linearizado, né? A gente acha que sempre tem que estar com a energia sexual lá em cima e com desejo. A gente acredita que a nossa energia produtiva, de ação, de ir para o mundo, de fazer as coisas na matéria, né? De reagir, tá sempre com a energia lá no alto, sempre disponível. E se a gente não entende que o nosso corpo ele pode, é saudável que ele mude, e entender o porquê que ele está mudando, quais são as dificuldades, mas principalmente até mesmo de entender, nossa, eu tô sentindo cólica, nossa, eu tô sentindo meus peitos inchados, por que que tá aparecendo tanta espinha? Por que que eu tô sentindo essa estranheza? Por que que eu tô mais cansada que o normal? Entender nessas pequenas nuances são importantes, mas a gente precisa aprender a fazer esse movimento, que nem você falou. 5 minutinhos, 10 minutinhos para se observar e registrar. E eu sei que para algumas pessoas parece que é muito tempo, que não tem tempo para fazer isso. Mas será que às vezes a gente não perde 1 hora só aqui no feed do Instagram? Brincando? Às vezes no Reels, gente, eu deletei do meu celular Reels. Já peguei assim, ó. Era só 1 minuto, fiquei 30. Péssimo, né? Assim, olha só. Tudo que faz a gente ir pra fora, mas tudo que faz a gente se desconectar, se anestesiar. E às vezes a gente não consegue daí nem tirar 5 minutinhos para se observar. E daí nessa correria do dia a dia, a gente vai usando esses padrões super lineares para reger a nossa vida. E aí a gente não vai se percebe. surpreendendo, né? Desculpa te interromper. A gente, de repente, é pega de surpresa com uma cólica, por exemplo. Quando você aprende, porque né, você vai anotar por um tempo, vai fazer essa percepção do seu corpo, seja, né, depois que você faz diário por um tempo, já vai ficando muito mais natural na tua mente. Você já vai observando, você vai ver que tem temporadas que você anota mais, tem temporadas que você nem anota nada, mas isso já vai fazendo tão parte da tua natureza, essa observação, que você come, por exemplo, eu que gosto muito de manteiga de amendoim. Se eu dou uma pesadinha na mão ali na pasta de amendoim, eu já não vou ter surpresa se eu inchar na minha fase pré-menstrual. Porque a gordura pega meu fígado, eu sei que eu pesei a mão, então eu já sei que eu vou ter um inchaço. E isso a gente desenvolve isso, né? É você anotando e observando e fazendo ligações. Falar, olha, me senti mais assim nesse período. Deixa eu ver o resto aqui, o que que eu comi, ou o que que eu senti, ou o que que aconteceu nesse dia. Ah, entendi. Vou observar mais um mês e ver se isso se repete. E assim você vai desenvolvendo essa sabedoria mesmo, né? De ler o seu corpo, de conhecer o seu corpo. Não é do dia para noite, não tem milagre, mas vale a pena e aos poucos vai ficando muito mais natural. Assim, no começo parece, ai, quanta coisa para anotar, quanta coisa. Que louca! Confia. Meu Deus, eu tô mais louca do que eu acreditava. Não é? A gente descobriu, gente, que loucura. Eu lembro que as primeiras vezes eu falava, gente, eu sou louca, né? Cada dia um jeito. Meu Deus, pai do céu. Essa delícia de oscilar, né? Na época eu achava, gente, que loucura ser Elisa. Mas não, você só é cíclica. Essa frase me pegou bastante. Falei assim, nossa, eu tenho salvação. É E, natural gente, isso. e não é nem a ciclicidade, né? Pelo menos a primeira vez que eu acessei, eu custei um pouco a entender, assim, porque eu gosto muito de dialogar nos meus estudos ciência, ancestralidade e o encantamento, o mistério, né? E aí, me custou um pouco para compreender que existe uma explicação fisiológica. A nossa ciclicidade, ela é fisiológica. Não é, o ciclo menstrual não está ali só para ser um sangue que confirma se você está ou não gestando, né? A gente tem estrogênio, progesterona, hormônios sexuais que atuam na nossa pele, na nossa cognição, no nosso comportamento, que liberam em uma determinada fase do ciclo mais serotonina e dopamina e outra menos. É lindo, é um processo científico do nosso corpo, sabe? É É uma dança, maravilhoso. né? É Sim, uma dança hormonal. sim, e o nosso corpo vai reagindo a tudo isso. E eu acho que até mesmo esse desconhecimento de entender a importância desses hormônios, entender como que o nosso corpo reage a eles, faz com que a gente nem perceba quando realmente
a gente está nessa ovulação, a nossa janela fértil, de como o nosso corpo está reagindo. Porque, de fato, não é aplicativo, ninguém consegue determinar qual que é o dia da ovulação, o pico, a não ser que você esteja fazendo exame de sangue todos os dias em laboratório, que não é possível mesmo que você trabalhasse em. Mas a gente precisa observar esse corpo, entender que ele está dando sinais, né, de que, ó, estou na fase lútea, estou na fase follicular, aqui, ó, o estrogênio está aumentando, o que está acontecendo, como é que nosso corpo está reagindo a tudo isso, que vão dar os sinais de quando a gente está nesse ponto do nosso, nesse ponto não, né, nesse espaço, nessa janela em que a gente está fértil dentro do nosso ciclo. Só que a gente tem uma deseducação sexual e menstrual tão grande que só falam pra gente, ó, 14º dia, toma cuidado, senão você vai engravidar. Daqui 14 dias, provavelmente, você vai menstruar. E se você menstruar, é porque você não tá grávida. Mas, olha, ninguém fala pra gente que a nossa menstruação soubesse se a gente ovular, se a gente não ovula. Não é menstruação. A gente nem sabe quais são os sinais do nosso corpo que mostram que a gente tá nesse período fértil, né? Nessa janela fértil do nosso corpo. Daí a gente acha que a muco cervical é candidíase, a gente acha que é corrimento, que tá pedido, que tem alguma coisa de errado. Nossa, tem um episódio do podcast Eu Menstruo que a gente fez sobre corrimento, que, gente, vale muito a pena ouvir, porque, né, a gente associa todos os fluidos da nossa vagina a alguma coisa ruim, porque foi assim que a gente foi ensinado, né? É sujo, é ruim. E os fluidos vaginais, eles são tão sinais de saúde quanto a nossa menstruação. A nossa menstruação é hoje considerada por grandes fundações e instituições científicas ginecológicas como o quinto sinal vital, junto ali com pressão arterial, com batimento cardíaco. E assim estão, né, os nossos fluidos cervicais também. E a gente não tem nenhuma tecnologia à nossa disposição para prever quando a gente vai ovular. Isso não existe. A gente não tem essa tecnologia à nossa disposição. Mas a gente tem uma tecnologia muito sensacional e ancestral, que é esse corpo. E que ele vai te dando sinais, ele vai te contando. Ele fica muito claro quando a gente já ovulou. Você meio que sabe, quando você vai pegando a sutileza da percepção, você sabe no dia seguinte, você acorda e fala, ovulei ontem. E aí são várias ferramentas para a gente conhecer esse período fértil. Teve uma mana que comentou aqui de temperatura basal. Temperatura basal é uma delas, inclusive. É uma dessas ferramentas que a gente usa. Vou até fazer um disclaimer, posso? Da minha aula? Pode, arrasa. Falando nisso, como eu contei pra Elisa, eu tive uns 5 minutos de raiva na semana passada, no meu período pré-menstrual, e eu gosto da raiva porque a raiva me impulsiona. Exausta de ouvir gente me pedindo dica de aplicativo, não exausta das pessoas, exausta deste sistema. Da gente ficar refém de aplicativo, da gente ter medo da nossa fertilidade, da gente ter medo quando escolhe interromper o uso de um hormônio, por exemplo, pela falta de acesso, de estímulo, de educação apropriada. E aí eu criei uma aula que se chama Olá Fertilidade, Ferramentas para Conhecer o Seu Período Fértil, que vai ser no dia 13, nesse próximo sábado, às 10 da manhã. Vai ser 1h30 de aula, eu coloquei lá o link na minha bio, para dar ferramentas, para dar insumos, para dar pelo menos, assim, um despertar, um sparkle, sabe? Despertar curiosidade, dar informações para a gente começar a ganhar protagonismo do nosso corpo, sabe, Elisa? Sair um pouco dessa coisa de ficar à mercê, ou até para quem quer gestar, que... mais uma vez, esses dias eu ouvi uma ginecologista falando, não, vai tentando, vai transando ao longo do ciclo que uma hora você engravida. Cara, não é assim, você pode transar seu ciclo inteiro. Se você pular ali o seu dia fértil, você não vai engravidar, sabe? Então a gente está muito à mercê e não dá mais pra gente ficar assim. Então vamos movimentar e compartilhar conhecimento, trabalho de formiguinha, sabe? A gente vai puxando uns aos outros e vamos criando uma nova percepção.
E olha, gente, procura a Tassi, que eu acho que vai valer muito a pena. Inclusive, tem uma coisa que eu queria ter falado antes e eu não consegui, eu acabei me perdendo. Uma das maiores crenças que inibem a gente, inclusive, é ter desejo pelo sexo, de se permitir transar, né, de ir com maior fluidez, é inclusive o medo inconsciente de que a gente vai engravidar se transar. É inconsciente, não é uma crença racional, mas essa falta de conhecimento do nosso corpo é tão profundo que a gente associou a ideia de sexo seja igual à gravidez, que ele precisa ser feito ou só para engravidar, né, com uma crença religiosa, ou então esse processo de desinformação que se você transar, não importa em qual período, não importa quando, você vai engravidar. Ou então, né, até mesmo, não, eu preciso usar anticoncepcional, né, métodos hormonais, porque eu sozinha não dou conta. É como se a gente fosse tão incapaz sobre o nosso corpo que a gente precisa sempre terceirizar toda a nossa saúde em torno de algo. Não estou dizendo que não é importante ir num endócrino, ir numa nutricionista, ir numa ginecologista quando você precisa, é óbvio, não estou falando isso. Mas, meu, a gente precisa entender o processo básico do nosso corpo, inclusive para a gente não ter medo dele. Não achar que tudo é sujeira, que tudo é nojento, de que é algo distante de nós. Porque se a gente não sabe como está no período fértil, a gente também não vai saber observar a nossa vulva, as suas mudanças, muito menos quando ela está excitada, se a gente quer ser penetrada ou não, porque excitação não é sinônimo de penetração. Né? É importante também falar isso, entender coisas muito básicas. Então, informação é essencial. É poder, porque a gente vive num mundo em que propõe-se soluções mágicas e tiram a nossa autonomia. Autonomia sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade, sobre processos naturais. Sobre as Daí nossas vocês me falam, né? escolhas. Sobre as nossas escolhas. Fala, conhecimento é o caminho para a autonomia. Sem conhecimento a gente não consegue fazer escolha. Menstruo, logo uso anticoncepcional, né? Gente, eu não tenho memória. Eu acho que eu comecei a usar anticoncepcional antes de ter vida sexual ativa até. De tão é dado o quê, sabe? Sim. Mas cá estamos, né, numa luta, porém juntas, para a gente Sim. trazer insumos para que a gente faça escolhas, mesmo que você prefira seguir usando os aplicativos, que você prefira usar os anticoncepcionais. É um direito seu da gente fazer essa escolha com consciência. Ter consciência para fazer essa escolha também é um direito nosso. Também é parte de direito reprodutivo. Sim, e é perfeita a sua fala, porque aqui a gente não tá para ajudar ninguém, é muito mais um processo. Tendo conhecimento para você escolher aquilo que é bom para você. Porque daí sim é autonomia, é independência, é empoderamento. Mas viver, tipo, alienada, sem a informação para você se questionar o que que é melhor, daí surge o problema. Porque daí a gente adere tudo que nos é dado como certo e errado, e a gente não passa por esse filtro de saber o que nos convém na nossa individualidade. Porque é óbvio, cada mulher tem um contexto, tem uma vida, querendo ou não, tem uma socioeconômica aí envolvendo e que vão exigir coisas da gente, né, disponibilidades da gente, mas a gente não tem acesso à informação, a gente também não tem acesso financeiro, entre várias outras coisas. A gente precisa encontrar aquilo que melhor se adequa à realidade de cada um. Mas ter essa oportunidade de escolher é o que faz toda a diferença. E, gente, ouvir o sinal do corpo é essencial, entender a nossa fertilidade é essencial. E vai muito além só de observar, por exemplo, eu vejo muito também, né, questão do pessoal dar algumas dicas na internet, é só ver a altura do colo, a temperatura basal. Daí a pessoa também não explica como que é medida essa temperatura basal. Também, tipo, daí fala, é só descer um pouco, mas que tipo, qual que é a cor, qual que é a textura, né? Para você É que identificar nem falar quais são faz o os diário, dores. faz a mandala e não ensina a ler a mandala, né? Só falar, precisa emocional, mental, padrão, não sei o quê, isso, aquilo, mas se você não conseguir entender como que ela funciona, É não a mesma coisa. adianta, É a assim, nesse mesma coisa. sentido. Vai ajudar porque quem não gente senta e escreve, mas vai ser mais eficaz se você conseguir identificar o padrão. E a mesma coisa é a percepção da fertilidade. Então, eu super recomendo porque reprodução, entre aspas, né? Porque a gente limita muito só essa capacidade, se a gente quer ou não ter, pelo menos na minha visão, se a gente quer ou não engravidar. Mas eu percebo que até mesmo entender a percepção da fertilidade, ela também vem dando vários sinais importantes para adequar essa percepção de todo o nosso ciclo. Então, assim, é bem interessante. E são informações que não consigo passar em uma hora de live
ou em um post, é uma coisa que você precisa de pessoas de segurança para realizar. Daí, para quem está assistindo aqui, seja ao vivo ou na gravação, super recomendo a Tassi, viu, gente? Conheço o trabalho dela já faz algum tempo, eu sinto muita confiança e acredito que vale muito a pena se você tiver interesse, tá bom? E antes da gente Que honra! Antes da gente finalizar, eu queria que você desse, por exemplo, se você se sentir à vontade, é óbvio, né? Dicas de como que as mulheres, né, independente se conseguirem ou não, estar participando do seu curso, que vai ser incrível, algumas dicas básicas, né, de a gente entrar em contato com o nosso ciclo menstrual e conseguir observar ele, né, entender um pouquinho da nossa fertilidade, o que que isso pode ajudar e trazer de benefício para as mulheres que estão buscando se entender, se conectar e deixar de usar um pouquinho esse aplicativo para se compreender. Olha, eu vou Nossa, não falar. certo. Soltou. Jogou a bomba de fumaça e saiu correndo. Eu vou falar do ciclo, porque para mim a fertilidade é uma parte do nosso ciclo, né? Quando você começa a olhar para o seu ciclo, começa a se reconhecer uma pessoa cíclica, você descobre a liberdade de oscilar, a liberdade de não ter que ser a mesma pessoa o dia inteiro, e nem o tempo todo, porque isso é inumano. Meu pai fala, ele tá com uma frase nova que é assim: esteja sempre bem. E eu falo, eu desejo que você não esteja sempre bem. Porque se você estiver sempre bem, você vai ter se tornado um robô ou você vai ter morrido. Né? Que eu nem sei se no pós-morte a gente vai estar sempre bem, não é bem o que eu acho, mas a conversa não é essa, vamos voltar aqui. Eu desejo o que eu aprendi com o meu ciclo menstrual, que é me permitir sentir as minhas emoções. Não ter medo de ter medo, não ter medo de estar triste, não ter medo de sentir raiva, melancolia, euforia, alegria, porque tudo isso é parte da nossa existência humana. E a gente compreender que a gente tem múltiplas potências, características, capacidades. Eu sou uma megera, eu também sou boazinha, eu sou carinhosa e também sou raivosa. E tá tudo bem, que bom que eu posso e sou e estou essas pessoas. Eu falo, a gente não é, a gente está. Então que a gente se permita estar mais com outras caras, que a gente se permita atuar alinhada com a nossa autenticidade, com aquilo que a gente sente, mais do que com o que o mundo nos demanda. Não é fácil, parece até utópico e poético. A gente vai tropeçando no meio do caminho, mas a gente vai aprendendo a tentar um pouco encontrar o equilíbrio entre externo e interno, entre expectativa e realidade, entre as minhas necessidades e as do mundo. A gente não vai descolar, a gente não vai sair do capitalismo, do patriarcado de hoje para amanhã, mas a gente vai encontrando recursos para viver tudo isso com um pouco mais de generosidade e leveza. Então, eu acho que façam os seus diários. No meu perfil tem um destaque chamado Ciclo Mapa, né? Que a gente olha para esse ciclo como um mapa do nosso comportamento, para esse sangue como um relatório. Começa fazendo do jeito que der para você, que couber, que fizer sentido. Terminou um ciclo, olha para aquele ciclo que passou, terminou 2, junta os 2 e vai olhando e vai se permitindo cintilar. Exatamente. Nossa, perfeita a sua fala, Tassi. E é engraçado porque, não é engraçado, mas é algo tão simples que às vezes a gente espera que tem que fazer coisa super complexa, né? Fazer altos insights. Não, às vezes é só se permitir fluir. E aos pouquinhos a gente vai entendendo como esse processo é extremamente de autoconhecimento, de contato com as nossas emoções, inclusive aprender a dar nome. Fluir através das emoções, porque para estar vivo a gente precisa sentir. E a vida ela não é linear, ela é cíclica. E a gente sabe que está vivo quando a gente sente, né? Está vivo, está presente, sabendo que a gente pode sentir hoje medo, mas também no final da tarde alegria. Mas dá nome a esse medo, dá nome a essa alegria. Porque o que está acontecendo aqui dentro? A gente está tão anestesiado que a gente nem percebe. O que está por detrás, né? Dessas nossas reações, o que está por detrás dessas inseguranças. E quando a gente começa a registrar, fica perceptível. O que aconteceu que gerou, às vezes, esse prazer, essa alegria?
se houve algum conflito, se houve um momento de ocitocina com as suas amigas, com o seu companheiro, companheira, companheiro e com as pessoas que você ama, ou os conflitos que vão gerando. Olha só que incrível. Por que que eu me senti assim? É a única resposta. Né? Isso em um ciclo, mas se você observar os padrões, nossa, a gente vai cuidando mais, a gente começa, eu vejo como um processo de automaternar, né? Porque Uhum. ali, inclusive, estão os registros da nossa criança birrenta, da criança que está reagindo por conta de várias dores, ele está ali em mapa, você vai pesquisando, opa, tá aqui, ó, estou reagindo a isso, olha só que interessante. Mas é um processo, né, gente? Não existe pílula mágica. Cada pessoa tem uma experiência, uma história. Isso tem um valor tremendo. A nossa história, aquilo que a gente sente tem valor. E quando a gente começa, então, a se conectar com o nosso ciclo, a gente valoriza isso. A gente aprende a se conectar com essa parte profunda, validando cada processo nosso, e não passando reto. Nossa, e do Ah, outro, né? A gente olha pra gente e pro outro com mais generosidade dentro dessa ciclicidade, que não é só de quem tem útero. Somos todos seres cíclicos, com ciclicidades diferentes, mas somos bichos, né? Dessa ciclicidade da natureza que a gente só reflete e reproduz aqui, né? Com as nossas exatamente. estações. Perfeito. Ai, Tassi, é isso. Eu agradeço pra caramba você ter se disponibilizado, vir participar com a gente, até entregue esse conteúdo incrível, né? Ter explicado tão detalhadamente. E gratidão por você ter vindo participar, viu? Eu que agradeço, fiquei tão honrada com esse convite, fiquei tão feliz. Você que foi madrinha do podcast Eu Menstruo, lembra disso? Você foi Sim, a eu nossa primeira convidada. tô esperando ser convidada novamente, né? Já se Ah, convidando, é? bonito. Ah, então bom saber, porque já quero. Depois vocês procurem lá no Spotify o podcast Eu Menstruo. Se não me engano, é o terceiro episódio. Tá lá escrito. Dona Mulher Árvore lá com a gente falando de coletor e sexualidade. Eu agradeço Super demais convidada. pelo convite, pelo espaço, pela troca, pelas risadas. Cada áudio que essa menina me manda no direct, eu choro de rir. Obrigada de coração pela parceria, mesmo mesmo. Ai, gratidão, viu, Tassi? E também gratidão a todas as mulheres que participaram aqui com a gente, homens também, não importa, né? Como se identifica, é para todos, né? E principalmente gratidão por você me ouvir aqui ao vivo, quem está assistindo a gravação, e que vocês possam ter acesso a toda essa informação. Busquem a Tassi nas redes sociais, é um projeto incrível, e o podcast também é maravilhoso, eu me instruo. Tá bom? Então, gratidão, gente. Tenham uma linda semana e a gente se vê por aqui na Mulher Árvore, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.